Vamos iniciar o nosso culto a Deus nesta manhã, como a gente faz todos os dias, iniciamos o culto com oração. Orando. Pai Todo-Poderoso, Pai Eterno, Deus querido, bendito é o Senhor, Todo-Poderoso, único, Deus real e verdadeiro. Aquele que nos criou lindos, perfeitos, mas nós nos deterioramos com o pecado. Hoje eu estava imaginando, Senhor, a beleza que deveria ter sido, que foi Eva. Eva foi a mulher mais linda do mundo. Linda em todos os aspectos. Nenhuma mulher, a mais linda mulher de hoje, pode ser comparada a Eva, porque ela, até então, na sua criação, não tinha pecado. Era perfeita, perfeita de saúde, perfeita de caráter. Depois pecou, e aí as coisas mudaram. Mas o culpado somos nós. Nós é que trouxemos para este mundo a doença, a infelicidade, a falsidade. E o Senhor é tão bom que nos dá a possibilidade ainda de sermos salvos. Que no final deste dia, Senhor, nós possamos perguntar se fizemos tudo para te agradar e se conseguimos. Ajuda-nos a entendermos isso, ajuda-nos a crescermos um pouco mais no entendimento, no conhecimento das coisas profundas que são as coisas santas. Esta é a oração que eu faço por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Qual de nós, se você acompanhar o culto até o final hoje, sei que muita gente tem coisas muito mais importantes para fazer, mas se você puder, você vai com certeza aprender muita coisa, porque as faculdades são ótimas, são boas, claro, mas o nosso mestre é Cristo Jesus. E quem é? Qual de nós que, vez por outra ou todas as vezes, não quer agradar alguém? Qual de nós? Quem é que pode dizer, eu não? Todos nós. Então hoje eu quero falar disso, agradar pessoas. Você precisa, nós todos, precisamos ter a noção exata do que é isso. Porque agradar pessoas é o que nos leva a tomar decisões
com base apenas no nível de aprovação que a gente vai receber das outras pessoas. Então, a gente acaba criando, irmãos e irmãs, uma codependência e a capacitação de agradar pessoas e para algumas pessoas que querem agradar outras pessoas, isso acaba beirando a idolatria. As pessoas que querem agradar outras pessoas, que querem ser apreciadas por outras pessoas, buscam sempre palavras, um jeito de falar que vá receber como resposta a aprovação das pessoas. Isso pode parecer, a princípio, bem na superfície, isso pode parecer alguma coisa boa. Aquele sujeito lá, aquela mulher, são gentis, são generosos. Agora, quando a gente dá uma fundada um pouco, a gente sai da superfície, a gente vai ver que essas pessoas são, na verdade, desesperadamente, na verdade, pessoas inseguras. E acreditam que a aprovação de uma outra pessoa é igual ao valor que ela tem. Ela só se julga valorizada quando ela é aprovada por outra pessoa. E o tempo vai passando nas nossas vidas, nas vidas de todos nós, e a gente vai descobrindo que agradar pessoas o tempo todo não é só um negócio que suga a gente, não é só algo exaustivo, cansativo, vampiresco. Por que vampiresco? Porque nos suga, extrai de nós todas as nossas energias. Mas, além de tudo isso, é algo impossível. A gente nunca consegue agradar a todas as pessoas. Tem pessoas que estão me ouvindo e esse papo aí não me agrada. Essa conversa não me... nem sabem ainda do que nós vamos falar. O conteúdo já não agrada. Vai embora, tá certo? Cada um tem que fazer o que quer mesmo. E algumas pessoas que querem agradar tanto as outras pessoas sofrem, porque vivem na manipulação de situações, na criação de respostas agradáveis. E eu quero dizer para você, irmão, irmã em Cristo, cultuador do Deus Altíssimo nesta manhã, que querer agradar os outros para se sentir valorizado ou para achar que é valorizado é, na verdade, um grande equívoco, um grande engano. Por quê? Porque todos aqueles que tentam desesperadamente agradar os outros querem, na verdade, agradar a si próprios. Querem ser agradados, querem estar felizes,
porque são aprovados pelos outros. Algumas pessoas, é claro, nascem ou vão criando com o tempo, né? Eu não digo que nascem, eu digo que o tempo vai colocando nestas pessoas os relacionamentos, enfim, esse desejo de agradar, essa vontade de escolher palavras que nunca vão ofender alguém ou nunca vão desdizer alguém. Existem pessoas de quem você raramente ouve um não, pessoas que não sabem dizer não. Eu conheço algumas pessoas, não sabem dizer não. E algumas destas pessoas veem essa característica de não dizer não como algo maravilhoso. Não, eu não digo não nunca. É porque você quer agradar os outros. E quando eles leem a Bíblia, ou quando são cristãos, né, eles comparam aquilo que eles fazem com as atitudes do nosso Senhor Jesus Cristo descritas na Bíblia Sagrada. E você lê um pouquinho sobre isso em Atos, capítulo 10, versículo 38. Dá uma lidinha, né? Para você relacionar o que eu estou falando com a Bíblia. Agora, o que a gente não pode esquecer nessa coisa de agradar os outros, irmão, irmã, é que a diferença entre o ministério altruísta do nosso Senhor Jesus Cristo e as ações, as atitudes de quem tenta agradar homens são completamente diferentes. Por quê? Porque Jesus viveu não para se agradar, nem para agradar homem nenhum. Jesus viveu para glorificar o Pai, para obedecer o Pai eterno. Jesus nunca fez nada para se agradar, nem para agradar político, general, não. Ninguém do sinédrio, ele sempre queria agradar a Deus. Você lê sobre isso no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. Jesus amou, serviu aos outros, sempre no sentido de agradar a Deus. Mas Jesus nunca teve medo de dizer aquilo que precisava ser dito, mesmo quando os outros ficavam com raiva. E na maioria das vezes as pessoas ficavam com raiva. Muitas vezes, Jesus repreendeu as pessoas em público pela hipocrisia delas, pela falta de fé. Você lê isso que eu acabei de falar em Mateus capítulo 23, versículo 15. Na verdade, a gente falando do assunto e lendo a Bíblia, a gente vê que Jesus muito pouco ou nada até se preocupava sobre o que ele ia dizer, se ia ser bem recebido pelo público ou não. Jesus foi o homem que sempre falou exatamente aquilo que precisava ser dito.
até no momento que isso o levaria para a morte. Ele falou o quê? Aquilo que precisava ser dito. Mas isso vai te levar à morte. Mas eu preciso dizer o que precisa ser dito. Leia lá, Marcos capítulo 15, versículos 1 e 2. E João, capítulo 18, versículo... Não, perdão. Deixa eu botar o óculos, porque não dá para ler aqui. Não sei se é 18 ou é 15. É 18, João 18, 37. Jesus era exatamente o oposto de um agradador de pessoas. Jesus nunca foi agradador de pessoas, nada. E a gente, queridos irmãos e queridas irmãs, a gente precisa fazer uma análise nossa, uma autoanálise. O que é? É você pensar sobre você. Não precisa falar de você para outra pessoa. Pensa você sobre você. Se você é um lambe-botas, aquele que sempre quer agradar, sempre quer agradar. Pense, irmã, irmão, eu também estou pensando. Eu também estou pensando. A gente precisa, na verdade, pensar, e se a gente descobrir em nós esse hábito de agradar, de querer agradar, sempre agradar, fazer tudo para agradar, a gente precisa ver que isso é pecado. Pecado é pecado. Porque quando a nossa força, aquilo que nos leva a agradar os outros, a força que nos leva a isso é a popularidade, o reconhecimento do o Mário é tão bom. Reconhecimento. A gente troca de Deus. E quando a gente troca do Deus eterno para qualquer outro Deus, a gente passa a ser um idólatra. Sabia, Nilva? Jesus soube que a vida dele era para ser entregue como o Cordeiro Santo de Deus. O salário do pecado é a morte. Jesus tinha que morrer para que nós fôssemos salvos. A partir de Jesus não há mais necessidade dos sacrifícios de animais, que convergiram todos para Jesus. Quando a gente permite que qualquer outra coisa nos controle, qualquer outra coisa, o trabalho, o marido, a mulher, os filhos, a mãe, o pai, qualquer coisa nos controle, exceto o Espírito Santo, nosso coração, na verdade, está levantando um santuário para um outro Deus concorrente. Se você é daqueles que quer agradar a todo mundo, você tem um Deus concorrente. Quem é esse Deus? É o agrado que você quer receber dos outros.
a aprovação que você quer receber dos outros. Só isso te traz bem-estar. Quando alguém diz, não, claro, você, não sei o quê, te elogia, aí você fica bem. Isso é um outro Deus. Dá uma lidinha em Efésios capítulo 5, versículo 18, e Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 25. Porque a gente precisa entender uma coisa, irmãos e irmãs em Cristo. Buscar elogios de seres humanos falíveis. Porque você tem que entender que a outra pessoa que está te elogiando, ela é tão falível quanto você. Nós temos que buscar a aprovação de Deus. Por causa disso que Jesus nunca buscou agradar ninguém. Porque ele sabia que o que falassem dele não acrescentaria nada na vida dele. Ele queria que Deus o aprovasse. Não Pedro, João, Paulo ou qualquer pessoa do povo. Nem nenhum sacerdote, nem o governador romano, para ele tanto fazia. Ele queria a aprovação de Deus. E a gente vê isso na Bíblia. Né? A gente não. É porque as pessoas precisam, como eu diria, discutir mais as coisas bíblicas, debater mais as coisas bíblicas. Se você abrir sua Bíblia em João, capítulo 12, versículo 43, o que você vai ler? João 12, 43. Né? Diz que mesmo lá nos dias de Jesus, algumas pessoas creram nas mensagens de Jesus. Pode ler aí. Mas se recusaram a seguir Jesus. Por que eles se recusaram a seguir Jesus? Por quê? Qual a sua opinião? As pessoas creram, viram que tudo aquilo que Jesus falava era verdade, mas não seguiam Jesus. Não foram atrás dele, não passaram a querer ouvir sempre para aprender cada vez mais. Por que as pessoas não seguiram Jesus? Está aí escrito. João capítulo 12, versículo 43. Porque elas preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Eu vou seguir Jesus, o que vão falar de mim? O que meu pai vai falar? O que a minha mulher vai falar se agora eu chegar em casa e falar que eu vou seguir Jesus? Isso é ouvir o que os outros falam. A pessoa não pergunta o que Deus vai falar, né? Se a partir de agora eu me acertar ou começar a me acertar na vida. E agradar a pessoas mormente leva à separação eterna de Deus. Porque quando a gente agrada a pessoas, a gente deixa que esse agradar pessoas comecem a indicar ou a ditar as nossas escolhas. Faça uma autoanálise. Fazer autoanálise, se autoanalisar, não é perder tempo. Você vai se conhecer melhor.
E você vai ver que estou fazendo errado. Não é ser grosseiro com os outros, ser mal criado. É o que eu estou falando e está acabado. Não é isso. É querer sempre agradar a Deus, ao invés de buscar agradar homens. Se você abrir sua Bíblia agora aí em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, o que você vai ler aí? Que o motivo de tudo deve ser glorificar a Deus, não a glória de si próprio ou de outro homem, a glória de Deus. Quando a gente começa a desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, a gente só consegue desenvolver esse relacionamento por meio da fé salvadora em Jesus Cristo. Aí, Jesus, o Pai, é que se torna o nosso foco. A gente muda a lealdade da autoadoração para a adoração de Deus. Porque aí o nosso objetivo deixa de se agradar a nós mesmos. O nosso objetivo passa a ser agradar a Deus. O que eu vou falar para agradar a Deus? O que eu vou fazer para agradar a Deus? Aliás, isso está na Bíblia. Colossenses, capítulo 1, versículo 10. E a gente se liberta de um monte de coisas, viu? Porque é um sufoco na nossa vida querer agradar o outro. Olha, entenda bem isso, hein? Eu não estou colocando aqui que você não pode querer ser agradável à sua mulher, ao seu filho, à sua esposa, ao seu marido. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o nosso objetivo primeiro é agradar ao Pai, assim como Jesus fez. No final de cada dia, e eu já usei isso na oração de abertura do nosso culto, né? Porque a gente precisa começar a ir um pouco além na palavra, não além da palavra, mas um pouco além na palavra. No final de cada dia, só uma pergunta será relevante na vida do cristão. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu fui agradável ao Senhor o tanto quanto eu deveria ser? O Senhor se agradou de mim neste dia? Quando a gente passar a receber a resposta de Deus, sim, me agradei de você. Aí a gente passa a desfrutar do prazer, do gozo de Deus em nós. Porque a nossa avaliação deve ser do que Deus fala de nós, não do que o seu namorado, seu chefe. É claro, se você não for um bom empregado, ele vai te mandar embora.
ou vai, sei lá. Mas melhor do que ser um bom empregado é ser um bom filho de Deus. E uma das coisas que a gente tem que botar de lado na nossa vida, irmão, irmã, é a cobiça. Nos dias de hoje, como é difícil não ser cobiçoso, não é? Dificílimo, dificílimo. Você abre a internet, é só aqueles anúncios disso, daquilo outro, né? Aí a gente começa a cobiçar, poxa vida, bem que eu poderia ter isso, bem que eu poderia ter aquilo. Há fases na nossa vida, por exemplo, a adolescência. Atenção, você que é pai, mãe, né? Muita atenção. E você que é jovem, você que está na adolescência, que é uma idade, é uma fase, e olha, a fase é algo que passa. Porque se a fase não passar, ela deixa de ser fase, ela passa a ser temporada, né? Então, os adolescentes, assim, gostam de ser populares, essas pessoas que, né, a gente vê hoje aí, todo mundo querendo ser popular na internet, querendo que os seus vídeos bombem, né? Sejam vistos por muita gente. Os adolescentes, normalmente os adolescentes, idolatram estrelas de rock, atletas. Mas na maioria das vezes, nós adultos é que somos também culpados por isso, viu? Isso tem que passar. Isso não pode, né? Um homem de 30 e poucos anos não pode estar ainda nesta fase. Uma mulher que amadurece muito mais rápido do que o homem, com 25 anos, não pode estar mais nesta fase. Se estiver há algo de errado aí. Precisamos ver o que está errado nesta vida. Agradar as pessoas, querer ser agradável, querer ser reconhecido, querer ser popular, nos impede de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por quê? Porque isso faz com que a gente fique em silêncio quando a gente deveria falar. E nos ameaça quando nós falamos. Eu oro com muita constância a Deus, pedindo sempre: Senhor, me ajuda a falar quando eu preciso e a me calar quando eu preciso. Não quando isso pode me ameaçar, mas quando eu preciso. E dentro da igreja tem isso? O que você acha, irmão, irmã? Tem isso dentro da igreja? Ou é só no mundão? Ou é só nas famílias?
Então eu vou convidar você para você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Nós vamos ver que tem isso dentro da igreja. E muito, principalmente nos dias de hoje. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Pronto, acabou. E isto leva com que pregadores, homens de Deus, comecem a criar o desejo de atrair multidões, vender livro, vender CD. E eles fazem qualquer coisa, serem convidados para pregar aqui, cantar lá, e eles fazem qualquer coisa por isso. E eles chegam ao ponto, né, de chamar isso de ministério. Olha, vamos entender. Atrair pessoas não é pecado. Não é isso que eu estou dizendo. O pecado existe quando a motivação para atrair as pessoas é agradar as pessoas e não a Deus. Como as pessoas não suportam ouvir a verdade, o que eles fazem? Eles pregam aquilo que as pessoas querem ou imaginam que tem necessidade de ouvir. Aí atrai as pessoas. Aí é pecado. Porque a motivação deixa de ser pregar a palavra de Deus, passa a ser adaptar a palavra de Deus às necessidades humanas. E aí a gente fala, mas vamos ver se na Bíblia tem alguma coisa disso. A Bíblia está recheada disso. E a gente já vê assim logo na vida dos apóstolos, né? Se os apóstolos tivessem agradado, tivessem proclamado, pregado, anunciado aquilo que fosse bom para os homens, aquilo que os bom era óbvio, sempre foi, sempre será, mas no sentido de o homem gostar de ouvir, nenhum deles teria sido martirizado. Todos os apóstolos foram martirizados. O único que morreu depois de ser martirizado, de morte natural, foi João. Mas foi martirizado também, foi até exilado lá na ilha de Patmos. Irmão, não dá para a gente servir, irmã, a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24. Não dá para a gente ser dedicado ao Evangelho de Cristo e dedicado à aprovação das pessoas. Ou eu sou dedicado ao Evangelho, que é o que eu luto para ser, ou então eu vou me dedicar à aprovação das pessoas. Vou começar a falar aquilo que agrada, que atrai, que é bom para as pessoas ouvirem, que a pessoa vai dizer, o culto, a mensagem falou comigo. Eu chorei. Porque evangelho verdadeiro, puro, santo e cristalino e verdadeiro, e aquilo que o povo quer ouvir, nunca vai se fundir. Nunca. É como querer misturar água
com óleo. Não tem jeito. Tem uma passagem aqui que está aqui. Quero deixar para vocês. Jesus falou assim, está lá em Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 ao 5 e Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Negar a nós mesmos e crucificar a nossa necessidade de agradar as pessoas. Que isso seja o motivo da nossa vida, se não está sendo, que seja a partir de hoje, para a honra e para a glória do Deus eterno e verdadeiro, no nome do Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, bom, santo, verdadeiro, aquele que tem os juízos perfeitos e corretos, continua falando conosco a respeito deste assunto. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, as nossas mentes para a verdade. Fica conosco e nos lembre de perguntar no final do nosso dia se fizemos tudo o que poderíamos ter feito para única e exclusivamente agradar o Senhor. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.